Olá, meu nome é Tiago Brandão. Você ouvirá agora mais uma entrevista promovida pelo Hospital do Coração do Brasil em Brasília. Hoje conversaremos com o Dr. Evandro Moura, cardiologista especialista em estimulação cardíaca artificial no Hospital do Coração do Brasil em Brasília. Olá, Dr. Evandro, obrigado pela entrevista. Olá, Tiago. Muito obrigado a você pela oportunidade. É uma honra estar participando aqui desse canal de comunicação do Hospital do Coração do Brasil com os nossos pacientes, com o nosso público. Muito obrigado. Doutor Evandro, o senhor poderia falar um pouco sobre as evoluções que os pacientes têm observado em relação a marca-passos e outros dispositivos cardíacos implantáveis? Com certeza, Tiago. Essa semana é muito importante para a gente, é a semana do Dia do Portador do Marca-Passo, e é um momento que a gente usa para relembrar de como já foi, os dispositivos anteriores que eram e o que a gente tem pela frente, né? Do que as novas tecnologias, os novos desenvolvimentos vão trazer para a gente em relação ao tratamento de arritmias e aos tipos de marca-passo. Então, antigamente, os marca-passos eram muito desconfortáveis, eram volumosos, poderiam pesar em torno aí de 50, 70 gramas, tinham dimensões grandes. Então, de fato, o paciente que tinha um marca-passo era difícil ele esconder isso de outra pessoa, né? Tinha uma cicatriz grande. E era um dispositivo que causava algumas restrições na pessoa, até de movimentação do braço, outras cirurgias que o paciente precisasse fazer, alguns exames ele tinha limitação. Isso vem melhorando bastante. Hoje em dia a gente já tem marca-passos bem leves, em torno de 15 a 20 gramas, e inclusive o marca-passo sem fio, em torno aí de 2 gramas, eu vou comentar um pouco para vocês, e que causam bem poucas limitações aos pacientes. Hoje em dia eles podem fazer ressonância magnética, eles podem ter uma vida um pouco mais próxima aí do ideal, sem tantas limitações. O senhor falou sobre cicatrizes. Eu soube que hoje em dia existem cardiodesfibriladores que inclusive são subcutâneos. Imagino que a cicatriz seja mínima. O cardiodesfibrilador subcutâneo é um aparelho interessante, Tiago, mas que realmente não pode ser implantado em todos os pacientes. A gente tem que selecionar bem o paciente que pode implantar esse aparelho. A técnica de colocação é diferente da técnica convencional, porque neste caso a gente faz o seguinte: a gente faz um pequeno corte junto ao coração, tá? Na região bem onde o coração bate junto à parede torácica. A gente posiciona um outro eletrodo direcionado a partir da axila e ancora ele junto do externo, lá mais perto ali do pescoço do paciente, na parte do meio do peito. E não há nenhum contato, de fato, com o coração. Então esse aparelho é todo colocado por fora, digamos ali, na região do subcutâneo. A vantagem é não ter em si manipulação do coração e os riscos que isso poderia acarretar, mas ele tem algumas desvantagens, que seriam: o paciente não pode precisar de marca-passo, ou seja, o coração dele não pode ser muito lento, porque o CDI subcutâneo não cuida dessa parte. Não pode precisar de outros eletrodos para tratamento, por exemplo, de insuficiência cardíaca, porque o CDI subcutâneo também não se aplica a isso. Então ele seria selecionado para pacientes que precisem apenas da função desfibrilador, com o coração com outras funções mais perto do normal, digamos assim. Mas é um dispositivo novo e bem interessante. O senhor poderia só relembrar para o ouvinte qual é a função do cardiodesfibrilador ou CDI? Claro. Então, o cardiodesfibrilador é um tipo de aparelho que é feito para monitorar o ritmo cardíaco do paciente. Então, ele enxerga todos os batimentos que o paciente vai tendo e ele tem a habilidade de reconhecer a alteração desses batimentos para quando eles ficaram rápidos demais, ou seja, configurando de fato ali uma arritmia, e ele aplica uma terapia, que pode ser ou um choque, realmente um choque visível, doloroso inclusive para o paciente, ou uma terapia de ATP, que chama, que é concorrer contra a arritmia, tentando acelerar o coração acima da arritmia e cortar a arritmia a partir desse mecanismo. Doutor Evandro, a gente sempre soube que o marca-passo funcionava acoplado a cabos, né, pequenos eletrodos. Agora, aparentemente, existem alguns que já dispensam essa estrutura. Isso, Thiago, isso mesmo. Esse é um dispositivo muito interessante, que também está agora sendo evoluído aí para a prática clínica. Ele já está, inclusive, aprovado aqui no Brasil. Como é que ele funciona? A gente tem que entrar, o posicionamento dele se inicia, na verdade, pela virilha. Através da veia femoral, a gente entra com um catéter, direciona esse catéter até o coração, passa o átrio direito, entra no ventrículo direito, e ali a gente insere o marca-passo, é esse que pesa 2 gramas, que eu havia comentado para vocês, junto da ponta do ventrículo direito, e fixa ele ali no ventrículo direito. Depois de testado, saber se o funcionamento dele está adequado, esse catéter que foi utilizado para posicionar o marca-passo é recolhido e é retirado. Então, de fato, a cicatriz dele é mínima, é só realmente uma punção
da veia femoral na perna do paciente e não tem nenhuma cicatriz na parte torácica. Ele tem algumas desvantagens. O paciente só pode precisar de um eletrodo, né? Porque esse eletrodo só faz estimulação da câmara ventricular direita. Mas ele tem algumas vantagens também, na parte da estética, sem cicatrizes, e o paciente tem mais mobilidade de mexer os braços também, porque não fica o eletrodo, né? Na região torácica. Ótimo, doutor Evandro. O senhor poderia falar também sobre o monitor de eventos implantável? Claro, Thiago. Também um aparelho que a gente tem usado cada vez mais, e ele tem uma função bem interessante, que é o seguinte: a gente que tem tratamento de arritmias, o que é às vezes um pouco frustrante para a gente, é um paciente que tem um sintoma muito de vez em quando, uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, e daí quando a gente realiza o eletro ou realiza o Holter, a gente não consegue encontrar a arritmia, porque naquele momento o paciente não estava com arritmia. Então é isso que o monitor de eventos vai ajudar. Ele funcionaria como se o paciente tivesse um Holter dentro dele continuamente. Então por isso que ele chama monitor de eventos implantável. Ele é colocado, Thiago, junto da região torácica, próximo ao osso que se chama clavícula, logo abaixo dele. E ali a gente tem que testar para ver se o aparelho reconhece bem o eletrocardiograma do paciente, para que ele esteja pronto para gravar de fato o sintoma, que é o paciente vai sentir a arritmia, acionar o monitor de eventos, o paciente tem um controle para informar o aparelho que ele sentiu o sintoma. Naquele momento o eletro fica gravado, daí o médico pode de fato descobrir o que o paciente tem, se foi mesmo uma arritmia grave ou se o sintoma era por causa de outro problema, uma queda de pressão, uma outra alteração. É um dispositivo bem interessante também. Doutor Evandro, todos esses dispositivos sobre os quais nós falamos já estão disponíveis e já são implantados nos pacientes, correto? Olha, Thiago, o monitor de eventos já está disponível, já é implantado, já tem de algumas marcas. O CDI subcutâneo também já está disponível no Brasil. O marca-passo sem fio ele já está aprovado pela Anvisa, mas ele ainda não foi implantado no Brasil, não, só no exterior. Ainda a gente está mais inicial ainda nessa tecnologia. É algo que vai chegar em breve, então. Isso, exatamente. Nós conversamos com o Dr. Evandro Moura, cardiologista especialista em estimulação cardíaca artificial no Hospital do Coração do Brasil, em Brasília. Dr. Evandro, muito obrigado pela entrevista. Até a próxima. Obrigado, Thiago. Obrigado a você. É um prazer enorme participar aqui. Tchau, tchau. Para saber mais sobre tópicos de saúde do coração, acesse o site do Hospital do Coração do Brasil, hcbr.com.br.